irmãos, nós queremos hoje falar lá em Josué, capítulo 1, versículo de número 7 e o versículo de número 8. Novamente, nós vamos ler o texto, lemos no início do culto, mas gostaria de ler mais uma vez. Sei que os irmãos acabaram de sentar, mas se os irmãos puderem, né, assim que encontrando, se colocar de pé, vamos proceder à leitura mais uma vez aqui da palavra do Senhor. Josué capítulo 1, versículo de número 7, versículo de número 8, eu sei que nem todos, né, às vezes estaremos numa congregação, às vezes alguém por um problema não pode se colocar de pé, às vezes tem enfermidades, né, e não dá para fazer isso. Mas essa reflexão, irmãos, de se colocar em pé, em reverência a Deus, ela faz parte, né, o nosso corpo fala a respeito da reverência. Então, quando estamos na presença de Deus, há muitas coisas que nós precisamos, né, pensar, e nós vamos falar um pouquinho também na mensagem hoje, né, sobre o que é reverência, né? Às vezes nós falamos tanto, né, em reverência a Deus, em reverência à casa do Senhor, e queremos, né, que Deus nos ajude a sermos cada vez mais reverentes à casa dele e à presença dele. Então vamos ler aqui Josué 1, versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedidos. Então vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos agora ler a sua palavra e também ouvirmos o Senhor. Fala conosco, Pai, trabalha os nossos corações. Que teu Santo Espírito tenha liberdade, que ache corações abertos, desejosos de ouvir a palavra do Senhor e por favor, Pai, molde cada uma das vidas representadas aqui nessa noite, que ao sairmos por aquelas portas estejamos, ó Deus, atentos ao que o Senhor nos ensinou nessa noite. Pedimos a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aí os irmãos podem se assentar. Nós ontem, no culto dos jovens, o pastor Paulo trouxe uma mensagem, né, falando sobre, pegando o texto ali do nascimento de Cristo, né, Lucas capítulo 2, e adentrando também um pouquinho, né, a respeito dos anjos celestes, depois Simeão, né, Ana ali no templo, e focado naquela questão do coração de Maria, que ela guardava tudo o que estava no coração. Então ele trouxe 3 pontos dentro da palavra do Senhor e de fato ele entrou naquela questão de ser bem-sucedido, né, ser alguém bem-sucedido. Quem não quer ser bem-sucedido? Quem de nós não gostaria, né, de ser bem-sucedido em tudo que fazemos? O pastor Leonilson aqui no púlpito, ele mencionou nas conferências, dizendo, poxa vida, né, às vezes dá inveja, né? E ele falando do coração dele, né, que dá inveja. Por que os outros fazem e prosperam, né? Porque, e ele mencionou a respeito até de outros pastores, porque o ministério de outros pastores prosperam tanto, né? Só que, por exemplo, conhecendo alguns pastores, né, e sempre o pastor Leonilson é uma boa referência, né, de trabalho, de resultado, né, tem feito bastante para a obra do Senhor. É claro que o pastor Leonilson também, olhando outros, poderia ver outros também sendo bem-sucedidos. Mas quem é que não quer, irmão, ser bem-sucedido? É claro que quando nós falamos sobre Deus e sobre a sua palavra, não é como a gente pensa, né? Por exemplo, né, nós temos exemplos, né, Paulo Koranchuk, né, pregador aos indígenas aqui do Brasil, né, pregando por muitos anos ali na tribo, não ganhou nenhum indígena, não ganhou ninguém, né, mas no hospital, quando ele ficou doente, ganhou todo o hospital para Cristo. E depois do trabalho que ele deixou naquela tribo indígena, os próximos missionários que chegavam ali já estava tudo traduzido, já estava tudo organizado e conseguiram ganhar a tribo para Cristo. De fato, né, nós vemos que homens, né, que trabalham para o Senhor podem ser bem-sucedidos. É claro que atualmente, né, nós vemos muitas palestras sendo vendidas, né, e as palestras têm movimentado
muito, né, o mercado atualmente. Então, as empresas contratam palestrantes para falarem, para que seus funcionários tenham ânimo, tenham encorajamento para trabalharem mais, produzirem mais. E é claro que está debaixo do pretexto, você ser bem-sucedido no seu trabalho, né? Você ser bem-sucedido na vida. Então, muitos, né, palestrantes hoje fazem assim. Então, nós podemos notar, né, que as palestras que mais são procuradas são aquelas que levam as pessoas ao sucesso. Pode ver aí na internet, você vai se deparar com um anúncio, vez por outra, dizendo para você, olha, entre nesse site, compre esse curso, compre esse livro, estude, para você ganhar dinheiro e ser bem-sucedido. Né? Eu vi uma mensagem dessas, né, recente, sobre um livro, né, que estava sendo disponibilizado, e não era a minha intenção, mas eu acabei entrando nos comentários lá e dei uma lida nos comentários, né? E alguns dizendo, poxa, eu fiz a inscrição e não recebi o livro, né? O livro não chega, eu fiz a inscrição, né? E outros dizendo, poxa, se fosse tanto sucesso assim, você não precisava estar fazendo propaganda na internet, né? Você poderia fazer o que você ensina, você não precisava ficar todo dia postando vídeo na internet, né? Seria bem sucedido. Mas é claro que ele está ali, né, fazendo o trabalho dele. Eu conheci um rapaz pessoalmente, né, que nós tivemos uma certa ligação, que ele dá um curso como ser um milionário, né? E aí eu ficava pensando, poxa, mas por que ele funciona para os outros, mas não funciona para ele, né? Eu não quero entrar muito nos detalhes, né, de quem é, mas meio parente meu, sabe? Estava ensinando, né, como ser milionário, mas ele dependia do trabalho da esposa, né? Se a esposa trabalhasse, né, eles tinham as coisas, mas se a esposa não trabalhasse, eles não tinham nada. Então, às vezes, irmãos, as pessoas ficam pensando, né, sobre ser bem-sucedido, e aí entra a vaidade humana, que considera, né, que alguém bem-sucedido seja aquele que tem dinheiro ou que esteja na mídia, aquele que tem fama, aquele que tem sucesso, aquele que tem dinheiro é uma pessoa bem-sucedida, né? E é uma ideia humana apenas. Isso é uma ideia completamente humana, e por que não dizer completamente diabólica? Pensar que alguém bem-sucedido será aquele, né, que tem condições, né? E como o pastor Leonilson mencionou uma vez sobre isso, né? Nós cantamos o hino hoje, 369, que fala Eu vi Cristo em ti, né? Eu me lembrei, né, também da saudosa irmã Vera, estava ali uma mulher bem-sucedida, né? Muitas pessoas pensam, está falando por causa do trabalho, não é por causa do que Deus proporcionou a eles, de jeito nenhum, né? Porque também eram pobres, né? Se parar de trabalhar, no outro dia já os boletos começam a cair e vai ficar devendo, né? Mas era alguém bem-sucedido porque estava servindo a Deus e colocando Deus em primeiro lugar. Então eu posso dizer que temos visto pessoas bem-sucedidas. Então essa ideia de que aquele que está na mídia ou que é famoso é bem-sucedido está completamente fora da realidade. Apenas Deus, né, deseja que seus filhos sejam de verdade bem-sucedidos. Irmãos, se queremos realmente e de verdade ser bem-sucedido, a solução está em Deus. Então Deus, aqui, irmãos, no texto, né, nós lemos aqui no livro de Josué, Deus chamou Josué para substituir Moisés. Que responsabilidade, não é, irmãos? Imagine você ser chamado para substituir alguém que você andou do lado dessa pessoa muitos anos, né? Por 40 anos você do lado daquela pessoa, vivenciando, né, o seu andar, o seu dizer, o seu falar, e você viu maravilhas acontecendo através daquele homem. Josué contemplou, né, lá no Egito as pragas sendo derramadas sobre o Egito. Josué contemplou a fuga do povo de Israel
atravessando o Mar Vermelho e o exército todo se afundando ali, e Moisés sempre liderando, tanto lá perante Faraó, tanto quanto ali perante o Mar Vermelho, o mar se abrindo, o povo atravessando. Josué contemplou Moisés pedindo a Deus água, né, batendo na rocha, depois o maná, depois carne, codornizes, o maná caindo todos os dias. Josué pôde contemplar Moisés, né, indo ao monte, o seu rosto resplandecendo, né, brilhando de maneira que não dava para contemplar a sua face. E agora Deus chega para Josué e fala assim: agora é a sua vez. Eu posso imaginar, irmãos, na palavra de Deus, né, não está escrito isso, mas eu posso imaginar que possa ter passado na mente de Josué, mas como é que eu vou fazer as mesmas coisas que Moisés fez? Moisés redigiu as leis de Deus, escreveu o que o povo deveria fazer, como o povo deveria andar. Moisés redigiu como deveria ser o trabalho dos levitas, o tabernáculo, como funcionaria tudo. Deus falava diretamente com Moisés, e agora Deus chega para Josué e fala: agora é a sua vez. Talvez ele pode ter pensado, né? Não dá para ser tão bem sucedido como foi Moisés. Mas de fato, irmãos, Deus fala para Josué e dá as regras para ser bem sucedido. Se alguém quer ser bem sucedido, né, está aqui no texto, né? Ontem nós ouvimos um pouquinho sobre isso lá, aqueles que puderam ir no culto dos jovens. Hoje nós vamos ver outros, né, pontos também dentro desse assunto, ser bem-sucedido. Então, em primeiro lugar, nós podemos observar, irmãos, que Deus fala, né, dá aqui a receita para Josué. Quer ser bem-sucedido? Versículo 7 diz: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Bom, se queremos ser bem-sucedido naquilo que fazemos para o Senhor, isso aplica-se na vida também, né? Mas como nós estamos falando aqui na igreja, né, eu gostaria de falar com vocês também, fazendo algo para o Senhor. Quer ser bem-sucedido? Esforça-te, então tenha esforço e tenha ânimo. Olha, nada acontece do nada, e Deus também não vai fazer algo que é a nossa responsabilidade. Deus, irmãos, Ele quer fazer maravilhas, mas Ele se detém até o ponto em que o ser humano tem que fazer a sua parte. Deus não quer salvar toda a humanidade, é desejo de Deus, está escrito. Deus quer salvar todos, mas Deus só vai agir quando nós formos pregar o Evangelho. Está nas nossas mãos fazer o trabalho, está nas nossas mãos fazer. Então Deus, de fato, Ele não vai fazer além, né, do que é o nosso dever e é a nossa responsabilidade. Hoje em dia tem, né, eu falei sobre os palestrantes, né, os coaches, né, tem coaching, né, que irá incentivar aqueles para trabalhar, vai chegar e falar assim: gente, tenha ânimo, né, pegue o seu trabalho, né, não fique só no seu trabalho, né, faça algo mais, contribua com a empresa e você vai crescer na empresa. Então eles vão ali incentivando, né? Não estamos dizendo aqui que Deus é um treinador, né, conforme a palavra inglesa aqui. Não, é um treinador. Deus é o Criador de todas as coisas. Mas observe que quando esses palestrantes dizem isso, eles estão sendo, de certa forma, até bíblico, porque nada vem na nossa vida se nós não tivermos esforço e ânimo. Nada funciona. Isso se aplica na igreja? Evidentemente, irmãos. Evidentemente. Por exemplo, se nós queremos ter resultado de algum trabalho, nós precisamos ter ânimo, precisamos ter esforço, de maneira que as coisas não parem no meio do caminho. Sabe quando você começa um negócio, começa, nunca vai terminar. Nunca vai terminar, porque há desânimo no meio do caminho. Fala, não dá. Pastor, estamos chegando aí no período de eleição, eu gostaria de trabalhar na igreja, né? Se não tiver esforço e ânimo, se no primeiro obstáculo, não, já deu problema, já larguei mão, né?
não funciona, irmãos. As coisas não funcionam quando a gente não tem esforço e ânimo. É claro que nós podemos ficar cansados e vamos ficar cansados. Né? É natural que fiquemos. Somos humanos, né? Somos pó, como a palavra de Deus menciona. Mas jamais, irmãos, podemos desanimar, jamais podemos perder as nossas forças servindo ao Senhor, porque Deus nos fortalece para fazermos aquilo que Ele nos manda fazer. Dependemos dEle para fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Então, o trabalhador, né, começando com ânimo, já tem realizado, né, a metade do trabalho. Né? Então, um trabalhador que começa animado, metade do que era para ser feito já foi realizado. Poxa vida, é muito ruim, é muito triste, né, trabalhar perto de pessoas, né, que não querem trabalhar. Né? É desanimador. É desanimador. Eu estava trabalhando na época na metalúrgica, né, com um patrão, né, e ele sempre foi um bom patrão. Mas ele, talvez pela bondade dele, deu emprego para o primo dele, né? Irmãos, é difícil me irritar, mas ele conseguiu, o primo ele conseguiu me irritar. Eu trabalhava numa máquina e tinha a porta do barracão como se estivesse ali, mas a minha máquina ficava mais perto da porta. E eu trabalhando ali o tempo todo, e o primo dele era motorista. A empresa cresceu bastante, aí precisava de um motorista e deu serviço para o primo dele, né? E sempre eu via o primo dele sentado, e andando, e sentado, e andando, e sentado, e andando, e conversando, sentado e andando. Na lateral aqui, que era o corredor, né, tinha outras portas lá no fundo do barracão, então entravam caminhões, carros aqui, mas a grade toda, irmãos, de fora a fora, era aquele maracujá doce. Não conhece aquele maracujá doce? É gostoso aquele lá. O outro também é bom, né? Mas o outro é fazer um suco, né? Mas o doce você não precisa, é só abrir e comer, né? Não precisa, ele já é doce, né? E tudo bem, é o trabalho dele, ele faz o que ele quiser fazer, né? Mas o dia inteirinho levantando folha, procurando maracujá, né? Procurando maracujá. Até aí, irmãos, tudo bem, né? Assim, tá me irritando, mas eu não vou falar nada. Mas de repente, ele teve a audácia de chegar na porta e falar assim: pega aquela matriz lá e põe no carro para mim. Aí, aí não teve jeito, né, irmãos? Aí não teve jeito, né? Aí, né, eu pedi perdão a Deus depois, né? Mas, eu falei de jeito nenhum, preguiçoso. Você tá morrendo em preguiça, rapaz. Se você encostar aí, se der mundo acabar e barranco, você vai ficar escorado aí, né? Mas de fato, irmãos, ânimo e vigor para fazermos a obra do Senhor. Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, problemas vão vir, você vai apanhar muito, vai ser difícil, vai chegar num ponto e falar assim: cansei, não dá mais. Esforça-te, continua, vá em frente, né? Não pare. Então, de fato, irmãos, trabalhar, né, para chegarmos no objetivo. Trace para você na sua vida, irmão, servir ao Senhor por esta igreja. Coloque isso como compromisso da sua vida. Eu quero servir ao Senhor através dessa igreja, no que for preciso. E Deus vai te dar um dom para você realizar o que tem que ser realizado. Mas foque no objetivo e vá até o fim. E chega até o final, animado, né? Trabalhando, esforçado, porque Deus merece. Olha, nós precisamos, irmãos, dentro desse assunto, de fato, ter o ânimo, porque muitas vezes nós não pensamos que nós estamos trabalhando para Deus. Às vezes parece que estamos trabalhando para os homens, né? Só usando um exemplo desse mesmo patrão, né? Uma vez ele chegou em mim e disse assim: Danilo, né? Eu gostaria que ele estava com a viagem marcada para a Itália, ele ia ver algumas máquinas lá. Ele disse: Danilo, eu tenho que ir para a Itália e eu não sei o que eu faço, né? Porque eu vou ficar lá tantos dias, né? Eu disse: mas a sua preocupação é por causa dos funcionários não trabalharem, né?
Ele disse, porque os funcionários ali estavam acostumados assim, trabalhava só debaixo do olho dele, né? Mas ele treinou os funcionários desse jeito, né? Ele ficava lá o tempo todo, paravam lá, ia conversar, ele corria lá perto da pessoa, cruzava o braço, ficava, e o outro conversando, ele corria lá, não ia ficar parecendo menino, né? Parecendo criança, né? Tem que ficar o pai correndo em cima dos outros. Então, se ele saía, todo mundo parava e ia conversar, né? Ele estava falando isso comigo, falou, Marquinhos, falei o nome, né? Tudo bem, não era para dizer o nome. Mas eu disse a ele, falou, olha, todos nós, se tivéssemos essa mentalidade, irmãos, que o nosso trabalho não é para homens, é para Deus, nós faríamos diferente. Faríamos diferente. Eu disse a ele, falei, olha, você tem visto eu aqui, você pode sentar aqui do meu lado, você pode viajar e ficar 1 ano, 2 anos lá, o meu trabalho será o mesmo. Quem dera todos fossem assim, pô, pastor, o senhor está se orgulhando aí na frente. Não, só estou usando uma ilustração real, aconteceu. Né? E eu citei isso para ele, falei, olha, você tem pedido para nós, muitas vezes, fazermos serviço de empreita. O que era isso? Ele chegava para os funcionários e dizia, olha, chegou uma coleção nova de matriz, tipo 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 8 matrizes. Então, em média, na época, 2.000, 2.500 cada uma. Então, aí daria 16, né, perto dos 20 mil reais. Ele dizia, temos 3 dias para fazer. 3 dias. E quantas vezes ele chegou em mim e falou, Danilo, eu te dou R$1.000 nesses 3 dias para você fazer essas matrizes. R$1.000 em 3 dias. Eu sempre disse para ele, eu não faço. Não faço. Mas por que você não faz? Os outros colegas pegavam, né? Ânimo e esforço, né? Ânimo e esforço. Ali viravam noites, né? Ganhando salário, ganhando hora extra, além da empreita, né? Mas eu disse a ele, Marquinhos, o que vai acontecer? Você está fazendo isso e ele está começando a fazer isso. Eu digo, eles estão trabalhando de qualquer jeito. Estão fazendo de qualquer jeito. Os seus clientes vão chamar você de porco e você vai ter que refazer. Eles vão ter que soldar isso aí tudo e vai ter que refazer. Dito e feito, né? Depois de uma reunião com todos os funcionários, ele mencionou isso. Digo, olha, o Danilo não pega empreita, citou o nome, né? O Danilo não pega empreita. E de fato, irmãos, eu não era o funcionário mais rápido. Nunca fui, né? Mas pelo menos Deus deu graça de ser constante, né? Não para orgulhar, tá? Como exemplo, tá bom? Não vale nada, né? Danilo não vale nada. Mas como exemplo, irmãos, de fato ele testemunhou aos outros, porque o serviço vai, não volta e os clientes elogiam. Diz parabéns, serviço muito bem feito. Então, irmãos, não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, não é pressa. Né? Não estamos com pressa, mas também não estamos de qualquer jeito, não pode. O ânimo e o esforço precisa ser Deus está aqui. Já parou para pensar que Deus está presente aqui, irmãos? Já paramos para pensar que Deus está nesse local? Eu fico pensando, se pudéssemos visualizar visivelmente, será que o nosso comportamento mudaria ou não? Que às vezes a gente vai cantar e louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor, eu ouvi essa frase, é ruim quando a gente ouve, né? É para Deus mesmo, nós não ensaiamos, mas é para Deus. Como assim? Nós não ensaiamos, mas é para Deus, mas quer dizer que não precisa? Isso que pode ser de qualquer jeito? Isso demonstra estar animado e ser vigoroso? Não, eu quero cantar. Irmãos, tem que ter uma preparação, temos que nos preparar, o ânimo e o esforço está no preparo. Tá? Quem dera, né, todos chegassem numa apresentação maravilhosa, né? Igual estamos tentando aí com a orquestra, né? O Leandro está nos ajudando nesse sentido, né? Está desafinado, dói nos ouvidos, não, mas está horrível. Mas estamos tentando, né? Estamos tentando. Imagina chegar num ponto e falar, nossa, que maravilha, tocou muito belo, que maravilha, mas muito esforço foi tido por trás. Irmãos, quem dera as coisas de Deus fosse fast food, né? Comida rápida, né? Chegássemos aí, pregássemos o evangelho,
pessoas se converteriam. Enquanto nós, a igreja aqui de Garapava, né, nós não nos esforçarmos para sermos e para executarmos os nossos dons uns para com os outros, como é que Deus vai acrescentar mais pessoas? Nós precisamos cuidar uns dos outros primeiro. A sua vida me importa, então a vida do seu irmão do lado importa a você, a vida do seu companheiro, precisamos ter harmonia, unidade, um só pensamento, um só coração, não pode haver dissensão, não pode haver briga, não pode haver divisão no nosso meio, temos que ser um só, caminhando num só propósito, porque Deus quer nos usar e isso vai levar trabalho, né? Precisamos nos esforçar para realizarmos a obra do Senhor. Então o desânimo para a obra de Deus não faz parar, mas faz até retroceder. Quando nós deixamos o desânimo fazer parte das nossas vidas dentro da obra de Deus, irmãos, nós não estamos só parando, nós estamos retrocedendo. Então, em primeiro lugar, aqui Deus fala para Josué: Josué, eu quero que você substitua Moisés, meu servo, mas seja esforçado e seja animado em fazer a minha obra. Quer ser bem-sucedido? Faça isso. Porque lá no final, né, está dito, serás bem-sucedido. Segundo lugar, irmãos, não desviar. Versículo de número 7 diz assim, a parte B: para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, nela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Observe aqui que Deus fala para Josué: faz tudo o que o meu servo Moisés falou. Mas observe que tudo que Moisés havia dito, no caso que Deus tinha falado para Moisés: Moisés, fale assim, Moisés, ensine assim, Moisés, proceda assim. Então, irmãos, sair do caminho é algo que tem acontecido muito. Estamos perdendo igrejas. Algumas igrejas estamos perdendo no sentido porque está faltando o primeiro ponto, né? Muito ânimo e muito esforço. Quantas igrejas, está triste ouvir isso, irmão, né? Igrejas nossas que estão fechando, pastores que estão indo embora, né? E não tem com quem deixar, graças a Deus por aqueles que ainda têm com quem deixar, né? Mas há igrejas que, tipo assim, o pastor está oferecendo, fala: olha, tem aqui um templo, tem uma estrutura, tem 40 pessoas, mas estou entregando para quem quiser. Não tem, estou dizendo no nosso meio, oferecendo para outras igrejas, outros pastores, não tem. Tem faltado ânimo, esforço, muitas vezes de líderes, no sentido de pessoas que poderiam ser líderes, né? Então, sair do caminho, né, não fará ninguém bem-sucedido. Se Josué olhasse aqui e dissesse: bom, Moisés falou, ordenou alguma coisa, mas eu acho que não é bem assim, eu acho que a gente poderia fazer diferente, eu acho que vai dar mais resultado se nós fizéssemos diferente. Sair do caminho não fará ninguém bem-sucedido. Então Josué estava sendo orientado a permanecer no mesmo caminho. Eu citei, né, esse exemplo aqui já, né, que muitas vezes acontece de pessoas olharem, né, coisas novas e digo: olha, poderíamos modernizar a igreja, poderíamos modernizar a música da igreja, tá? As outras igrejas estão usando agora, né, vem um grupo de pessoas aqui na frente, né, fica cantando, tem outras pessoas que ficam ali atrás com rouponas, fazendo assim, né, e eles colocam os outros instrumentos, uns que batem assim, a gente senta em cima e bate, né? Tem outros que faz assim. Poderíamos modernizar, chega mais gente. Olha, isso não é ser bem-sucedido. Faze conforme a tudo quanto tem ordenado, que o meu servo Moisés te ordenou, ou seja, segue o que ele te mandou. Segue o que ele te mandou. É claro que
o orgulho é que destrói, né? Quando se orgulha, a destruição virá. Tá? Mas, irmãos, nós estamos precisando de cada vez mais firmeza nas igrejas. Cada vez mais firmeza nas igrejas. Nós estamos percebendo o quê? Que pessoas estão fazendo, estão pensando, né, que devem fazer coisas fora da palavra de Deus. E como eu tenho visto, irmãos, pastores, né, chegando perto de nós, constantemente, e dizendo, olha, precisamos de ajuda nessa área da música. Né, precisamos de ajuda em outras áreas, porque as coisas estão se perdendo. Irmãos, não deixemos de estar no caminho. Se queremos ser bem-sucedidos, não podemos nos desviar. A nossa parte é continuar. Todo desvio, por mais pequeno que seja, todos os desvios vão levar à destruição, pois grandes destruições começam com pequenos desvios. Se nós deixarmos qualquer brecha, irmãos, para Satanás entrar no nosso meio, nós seremos destruídos. Nós não podemos deixar, temos que fechar as brechas. Eu sei que muitas vezes, né, o pastor, né, o líder, coloca algumas regras, e a pessoa viu, mas por que tem essa regra? Não há necessidade de ter essa regra. Seria talvez um excesso de zelo, mas é melhor errar pelo excesso de zelo do que pela falta dele. Às vezes, né, o líder diz, olha, vamos fazer isso assim. Não, mas por que fazer assim? Não tem nada de errado fazer diferente. Não tem nada de errado, mas às vezes deixamos pequeninas brechas onde o diabo entra e coloca ali a sua cunha e por ali ele começa a entrar. Irmãos, se nós paramos na caminhada, porque Deus disse aqui para Josué, não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita. E se ele parasse no meio? Está tudo certo? Parar ou andar para trás é desviar do caminho também. Então não podemos parar e nem desviar. Em terceiro lugar, versículo de número 8 diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado. Então, em terceiro lugar, irmãos, nós vemos que precisamos estudar. A Melissa já falou para mim, estou cansada de estudar. Deus me livre, né? Já está enfadada. Eu não aguento mais estudar, não aguento mais ir na escola. Poxa vida, né? Ainda tem uma longa caminhada, né, pela frente, né? E quando irmãos, que nós paramos de estudar, né? Olha, honestamente, nós não podemos parar nunca de estudar. Estudar deve ser um constante nas nossas vidas, né? Nós observamos aqui que Deus está falando para ele não apartar-se da sua boca o livro dessa lei, mas meditar dia e noite, ou seja, todo o tempo. Estuda, né? Mastigue a palavra do Senhor, esteja pensando naquilo que você leu, aplicando na sua vida, fazendo comparações, né? Colocando dentro do seu coração. Então nós não podemos deixar de falar, de ler, de decorar a palavra do Senhor, de estudar a palavra de Deus. Queremos incentivar até mesmo os irmãos a decorarem versículos, né? Nós vamos tentar, né? Não estou prometendo aqui, mas vamos tentar fazer uma mudança na liturgia do nosso culto. Nós estamos seguindo a liturgia já por um tempo, né? Mas queremos fazer algumas mudanças na liturgia, e dentro dessas mudanças, irmãos, incentivar os irmãos a falarem versículos, né? Citarem versículos da palavra do Senhor, animar uns aos outros, porque assim nós incentivamos as nossas crianças a fazerem isso. Incentivamos os nossos jovens, os jovens já estão fazendo, os jovens estão dando um baile na gente aí, mas alguns, né? Oi? As mulheres decoram versículos também, né? As mulheres estão bem aí, né? Então agora eu falei, hein, que eu sou professor dos homens, eu não estou pedindo para os homens decorar, né? Então, olha aí, né? Então, não vamos entrar nesse assunto, senão quebra a mensagem, né? Mas, então, como professor aí, né, me perdoe os homens, eu preciso fazer vocês decorarem, ou exigir, né, que decorem mais, né? Teremos aí essa tarefa. Mas, de fato, irmãos, incentivarmos
que a palavra de Deus fique dentro dos nossos corações, que ela more lá dentro. Então, estudar, ou seja, você já sabe 50% da Bíblia? Nem 10, nem 1%, né, irmão? A Bíblia é um livro para ser estudado, é um livro que está sempre e constantemente na nossa vida. Eu pergunto para você, de quando você se converteu? De repente você tem muitos anos de conversão, né? Será que em nenhum momento você disse assim, poxa, eu nunca tinha ouvido isso? Ué, eu já ouvi até recentemente, né? Estávamos no congresso de música, né? E olha, tá no meu ramo, né? Assim, pelo menos pelo início do nosso ministério foi com música, né? O Gabriel falou um negócio lá, mano, nunca tinha visto isso aí. O texto que ele usou, né? Até falando sobre 1 Coríntios 14, sobre dons ali. Quer dizer, normalmente eu encontro música lá em alguns posts, mas ele falou outras coisas, eu nunca tinha ouvido isso, né? Honestamente, ele citou, né? Cantando e salmodiando ao Senhor, com graça no vosso coração, tem que haver sido decorado há muitos anos. Mas eu não tinha ouvido que em inglês salmodiando é tocar instrumentos. Tradução para o inglês está isso. Então é cantando e salmodiando, tocando, né? Poxa, é algo novo que eu ouvi. Então, de fato, irmãos, quanto mais nós estudamos, mais nós estamos perto de sermos bem-sucedidos, né? Então, a Bíblia ela é inesgotável, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, nós sempre podemos fazer o quê? Estudando a palavra de Deus? Amadurecer um pouquinho mais. Amadurecer um pouquinho mais. Quando Paulo escreve, o que ele diz? Olha, lá em Coríntios 13, ele fala, né? Quando eu era menino, né, falava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser adulto, abandonei as coisas de menino. O que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos? Vocês precisam crescer. Vocês precisam amadurecer. Não é que ele não estava humilhando os irmãos, não é isso, né? É que na caminhada cristã, irmãos, nós nos convertemos e nós ainda ficamos bem inocentes, ou usar essa palavra inocente, a respeito de alguns assuntos. E a gente faz coisas que a gente não sabe que está errado. Tem alguns procedimentos que a gente nunca ouvi sobre isso, nunca pensei sobre isso. Tá? De repente, quando a gente ouve, diz, olha, é verdade, isso aí que foi falado eu nunca tinha ouvido, né? Então, quando Paulo fala aqueles irmãos, eles estavam tendo problema com as línguas estranhas, né? Ou seja, estavam tendo problema. Então, Paulo está falando, né? Quando vier o que é perfeito, estava falando sobre profecias, né? Quando a palavra de Deus se completar, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Ou seja, essas coisas de menino acabarão. Acabarão. Então, nós, irmãos, como igrejas, para sermos bem-sucedidos, temos que estudar, nós não sabemos tudo. Temos que estudar. E é claro que nós vamos buscar, né, esse conhecimento. Então, a Bíblia será sempre o limitador de até onde podemos chegar. A Bíblia nos dá o limite. Como aquele versículo diz, né? Apartai-vos da aparência do mal, e não necessariamente do mal. Muitas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas porque parecem mal. Então a Bíblia ela acaba nos cercando e nos protegendo, então nós temos que manter. E observe que Deus falou para Josué fazer conforme tudo o que Moisés ordenou, e que era para ter cuidado de fazer conforme tudo quanto estava escrito na palavra. Pessoas que questionam atitudes antigas, sem terem a base bíblica, né, está fadado a cometer um desvio e se tornar mal-sucedido. Irmãos, a forma de servir a Deus já tem vindo por milhares de anos. A forma de um culto já tem vindo por milhares de anos. Né? Alguns elementos do nosso culto que não são negociáveis, né? Nós temos elementos do nosso culto que serão realizados. Mas quando nós olhamos, né, pessoas tentando trazer algo novo, não, mas é porque seria melhor. Estão fora da palavra, estão fadados ao fracasso. Mas se queremos ser bem-sucedidos, irmão, quanto mais nós estudarmos, porventura nós vamos olhar e falar, nossa, mas nós fizemos isso lá no passado. Mas amadurecemos.
Eu me lembro lá atrás, né, lá no ano 2000, nós começamos a estudar música, né? Depois, em 2005, já efetivamente trabalhando com música, né? Um pouquinho antes de 2005, né, eu cheguei para o pastor, na época o meu pastor Paulo, né, disse: olha, pastor, essas músicas aqui que nós cantamos, isso daqui é rock, né? Na hora ele, como assim? Foi, pastor, olha aqui, ó, olha aqui. Aí, como ele entende de música, né, ele, ué, é mesmo? Ué? E engraçado porque ele pode falar isso para os irmãos, era a música que ele mesmo tinha trazido para o conjunto quando era jovem, que ele tinha trazido. Falou, não, mas é verdade, ué. Isso aqui está errado. Não podemos continuar fazendo isso. Vamos parar. Né? E foi trabalhado e chegou num ponto em que parou. Porque, de fato, irmãos, nós amadurecemos, aprendemos, estudando a palavra, né? Às vezes salta nos nossos olhos coisas que nós não sabíamos antes. E tem tantas pessoas apegadas à tradição, dizendo, não, mas é assim, tem que ser assim, né? E de repente a Bíblia está indo contra. É claro que nós vamos tomar muito cuidado com ideias novas que não estão pautadas na Bíblia. Pastor, vamos na nossa igreja fazer algo novo? Vamos, ué. Qual que é a base bíblica? Não tem. Então não vamos. Né? Não vamos. Queremos ser bem-sucedidos, irmãos. Eu espero que você queira ser bem-sucedido e que você queira que você, como igreja, né, você fazendo parte da igreja, queira que a igreja seja bem-sucedida. Né? Para isso nós precisamos estudar a palavra. Então, concluindo, irmãos, para sermos de verdade bem-sucedidos, será somente através dos conselhos de Deus. Poderemos aí ouvir palestras, né? E tem palestras, eu já vi pessoas ensinando lá, né? Como fazer sua igreja crescer. Né? Compre o nosso curso, você vai... Eu falei, não quero comprar curso, não. Está aqui, ó. Está aqui, né? Quer dizer, Deus já falou como tem que ser feito. Se não está acontecendo é porque nós não estamos fazendo a nossa parte, então não aprove a Deus, né? Nos abençoar nesse sentido, né? Mas fazer curso para quê, né? Temos a palavra de Deus e temos os conselhos de Deus. Irmão, tenha ânimo, se esforce, trabalhe para Deus, sirva a Deus por essa igreja. Deus tem te colocado aqui, né? Deus tem te colocado aqui. Não deixe o caminho por nenhum milímetro, né? Então, se você não sabe o que é milímetro, né? Você pega o centímetro e divide ele em 100, é isso? Né? Poxa, o metalúrgico não podia errar isso, né? Ou em 1000. Não, você pega o metro e divide em 1000, né? Aí você tem o milímetro. Então, por menor que seja o desvio, né? Não permita sair do caminho, né? E nunca deixe a palavra de Deus, né? Ame esse livro, estude esse livro e faça dele, né, o livro que vai estar, né, a gente brinca, né, o livro de cabeceira, mas, né, deixe ele no seu coração, não só de cabeceira, mas conforme a palavra de Deus diz, né, dia e noite. Final do versículo de número 8 diz assim: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, se queremos ser bem-sucedidos, né, a receita está aqui também na palavra do Senhor. Então vamos encerrar em oração. Senhor, obrigado, Pai, por podermos meditar na sua palavra. Abençoa, Deus, a tua igreja, dirige o teu povo e nos dê condições de estarmos, ó Pai, sempre animados, vigorosos para trabalharmos para o Senhor. Então abençoe cada irmão, até mesmo nesse mês, ó Deus, abençoando para que todos os cargos propostos sejam preenchidos e que todos possam fazer, ó Deus, até o fim, até que o Senhor Jesus venha, até que o Senhor nos leve. Então, trabalha nas nossas vidas para alcançarmos isso. Não deixe, Senhor, e nos proteja para que não desviemos do caminho, mas que continuemos sempre servindo a Ti. E por favor, ó Pai, abençoe as nossas vidas, que o Teu livro santo esteja guardado nos nossos corações, que ele possa morar dentro de nós e que as nossas decisões sejam sempre pautadas
pela sua palavra. Dê, ó Deus, prosperidade ao teu povo. Enquanto ainda não terminei a oração, gostaria de fazer apenas uma pergunta. Alguém gostaria de levantar a sua mão dizendo: pastor, eu não recebi Cristo como Salvador de minha alma, ore por mim. Eu quero receber Jesus como Salvador de minha alma. Quero orar por você. Moço, moça, senhor, senhora, garoto, garota, pastor, eu quero receber o Senhor Jesus como Salvador de minha alma. Levante sua mão, eu quero orar por você. Se ninguém, eu convido os irmãos a se colocarem de pé e orarem comigo também essa oração final. Senhor, ainda na tua presença, por favor, ó Pai, perdoa os nossos pecados, porque temos desagradado o Senhor através dos nossos dons que o Senhor tem dado. Mas, por favor, ó Pai, nos perdoe e esteja dirigindo as nossas vidas e que possamos cumprir o teu querer. Que a mensagem de hoje fique gravada nos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a cada um dos teus servos, protegendo, ó Pai, do inimigo e protegendo, ó Pai, livrando das concupiscências, porque nós temos, ó Deus, dentro dos nossos corações coisas que desagradam o Senhor. Então nos proteja desses pensamentos, nos proteja, Deus, deste mundo, do sistema mundano, e nos dê condições de servirmos o Senhor fielmente. Eu peço a tua bênção e agradeço. No nome de Jesus eu oro. Amém. Ok, os irmãos podem se sentar. Pedir para que os irmãos ficassem de pé, porque de fato